Saudações, queridos e queridas, está no ar o número Seleção Japonesa, dando abertura já ao primeiro programa pré-mundial, pré-Copa do Mundo, com todas as novidades e informações da melhor seleção e da mais importante da Ásia, né? Falaremos de tudo antes da Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo no Hinomaru, Seleção Japonesa na Copa! Bom, galera, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, do Barborinho Alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, o Wesley Crusher brasileiro. Tudo bem com você, Thiagão? Suave na nave? Nossa, que trocadilho. Horrível. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, salve na nave, Elias Fallers. Espero que vocês também. Estamos próximos da Copa, mas hoje a gente vai conversar sobre um assunto sério, que é a convocação da seleção japonesa. Um assunto seríssimo que debateremos depois, porque primeiro de tudo nós falaremos do fracasso que foi o amistoso. O primeiro amistoso do nosso querido Akira Nishino, né, no comando da seleção. No meu ver foi o menos culpado, né, porque tem muita coisa por debaixo dos panos da JFA. Mas enfim, o Japão no primeiro mandato do nosso querido Akira Nishino perdeu em casa por 2-0, né? E detalhe, conseguiu perder o jogo sozinho, porque Gana não fez nada no jogo, mal atacou, nas chances que fez gol foram bobagens da defesa, né? E acabou perdendo. Primeiro, num lance infantil ali, nosso querido Kawashima foi infeliz e acabou levando o gol de falta, né? Numa cobrança, numa bobeira da zaga, inclusive, da seleção japonesa. E ele acabou batendo roupa. E no segundo gol, numa infantilidade, numa criancice do nosso querido Eiji Kawashima, o Japão levou o segundo e perdeu da seleção B de Gana, né? Não era nem a seleção principal de Gana que foi enfrentar o Japão. E acabaram vencendo no mesmo assim. O Japão, que nessa partida teve altos e baixos, né? Infelizmente mais baixos do que altos. O alto que dominou o jogo, teve um ritmo que, para te falar bem a verdade, foi, não digo que foi bom, mas foi menos pior do que eu pensava. Achei que o Japão iria muito pior nessa partida. Resultado até que foi um resultado ruim, mas eu achei que ia ser muito pior. Mas tá aí, né? Essa aqui foi a última escalação do Japão com 27 atletas, né? Após o jogo foram definidos os 23 convocados, que nós falaremos daqui a pouco. Bom, Thiagão, o que dá pra tirar? Dá pra tirar uma coisa boa desse jogo horroroso aí? O que podia melhorar? O que tá bom? O que você achou que tá bom nesse jogo? Lembrando que o Japão usou um tático novo, né? Um plano tático novo, que era um 3-4-3 com meio que 3-5-1, né? Uma mistura assim. Pois é, Elias. Bem, quando acabou o jogo, eu admito que até conversando em off contigo que eu não vi nada de bom nesse jogo, assim. Eu a primeira instância, assim, eu achei o resultado, claro, horrível. Não era a seleção completamente full de Gana. E mesmo se fosse, é uma seleção que não está na Copa do Mundo, né? Que é um agravante muito, muito complicado para quando você está fazendo uma preparação para a Copa. Você enfrenta basicamente alguns times que não estão na Copa e você perde para eles. Isso dá um status negativo muito grande. Positivo para quem vence e negativo para quem perde. Mas, vendo com mais calma, eu vou tentar esmiuçar um pouco e tirar isso de pedra. Mas assim, no grosso da história mesmo, eu achei esse resultado horrível, né? Simplesmente pela maneira que se construiu o resultado, né? A gente perdeu o jogo sozinho, o Kawashima jogando um jogo muito atípico, né? O Makino fazendo algumas falhas que não é muito comum dele, por mais que nem todo mundo ame de paixão, o Makino ser o zagueiro principal da seleção, né? A gente vê alguns jogadores que não fizeram muita coisa durante o jogo. O Kagawa teve um segundo tempo inteiro para jogar depois quando entrou na segunda etapa e não fez nada, né? A gente vê, eu vi um Uto também tendo todo o segundo tempo para jogar e sendo para mim um dos piores jogadores em campo, sabe? Então é complicado a gente ver o esquema do Japão, mas vamos por partes. O Nishino, realmente o Nishino estava treinando realmente com 3 atacantes,
né? Era uma conversa que estava aparecendo, algo que aparentemente ele tava tentando esconder da mídia e desconversando, mas realmente o Japão jogou nesse 3-4-2-1 ou 3-4-3, né? E isso já é alguma mudança interessante, né? O Japão querendo fazer um posicionamento um pouco mais ofensivo para manter a posse de bola no campo adversário e poder criar um pouco mais de oportunidade, diferente do 4-2-3-1 que a gente estava jogando antigamente com o Halilhodžić. No entanto, esse 3-4-3 se mostrou muito desorganizado durante o jogo, né? Tanto que as bolas que chegavam na defesa japonesa eram de muito perigo porque a zaga não se postou tão bem com 3 zagueiros como a gente esperava, né? Lembrando só, nossos queridos ouvintes que não assistiram o jogo ou que assistiram e não lembram, o Japão entrou com a seguinte escalação, né? Entrou o Kawashima no gol, na zaga Makino, Hasebe como central e Yoshida, os volantes o Oshima e o Yamaguchi, né? E aí os jogadores de meio campo à frente, Nagatomi e o Haraguchi, jogando bem pelas pontas, e na frente o Sami pela ponta esquerda, Honda pela direita e o Osako como centroavante do time. E aí depois do segundo tempo acabou entrando o Kagawa, entrou o Muto, entrou o Kazaki, entrou o Gotoku Sakai e entrou o Ideguchi no lugar do Hasebe e o Shibazaki no lugar do Yamaguchi no finalzinho do jogo, na metade do segundo tempo. E bem, essa seleção mista que o Japão entrou, né, pena que não entrou o Nakamura, né, como o Elias até tinha frisado, acho que no último jogo sobre seleção que você queria, né, testar realmente tudo de uma vez, né, e não foi testado todo mundo, né, então entrou o nosso goleiro principal e acabou não dando muito certo. Mas assim, a formação já é um ponto positivo. Testou todos os jogadores que ele não tinha certeza absoluta que poderia contar, né? O Inui foi poupado por talvez uma microlesão ali, que talvez a galera acabou poupando para não ter nenhum tipo de problema, mas o Inui é titular absoluto nesse time. O Gotoku Sakai era uma incógnita, mas dificilmente ia sair da equipe, acabou entrando num lugarzinho lá pela ponta direita para testar ele jogando junto com o Nagatomo. Também, não vou dizer que não funcionou, mas também não vou dizer também que o Gotoku Sakai fez nada de errado, foi uma partida ok. O Ideguchi, apagadaço, e isso acabou custando a sua posição na Copa. Apesar que ter colocado o Ideguchi de central, cara, como defensor no time, sendo que é uma posição que o Ideguchi não faz, acho que foi um pouco de sacanagem do Nishino, né, porque realmente o Ideguchi não teria condições de estar meio que entrando nesse esquema tático, né, que esse 3-4-3, ou seja lá qual a variação dele, ele mata algumas posições, né, então ele mata um central, ele mata um pouco os laterais esquerdo e direitos, que tem que jogar muito mais avançado, tem que fazer um movimento muito maior de correr, de voltar e descer. Então, assim, é interessante essa formação nova do Japão, mas assim, ela custou alguns jogadores, o Ideguchi foi um deles. E o Asano também, que acabou não tendo nem chance nenhuma de poder entrar como um reserva nessa parte tática. E outra coisa que eu achei interessante no jogo é que o Japão, mesmo jogando uma formação diferente, ele conseguiu manter, digamos que uma coerência de movimentação. Ataque, defesa, tentar manter a bola no campo. Se a gente tivesse não tomado os gols, principalmente o segundo gol, acredito que talvez o Japão teria um pouco mais de força de vontade, um pouco mais de cabeça no lugar, para pelo menos tentar um empate na segunda etapa, quando o Japão teve as chances, principalmente em algumas bolas de escanteios que saiu ali pelo lado direito, onde o Kagawa bateu. Agora, foi o suficiente? Claro que não. O resultado está aí para mostrar para a gente que o Japão tem muito que aprender. Nós estamos sim com uma seleção que ainda vai ter que se montar para virar um time para a Copa. Resultado disso, temos mais 2 amistosos, sendo que todas as equipes, né, que estão na Copa do Mundo, a maioria delas, para não falar todas, estão fazendo apenas 2 amistosos, e o time vai se preparar um pouco mais fechado para começar a Copa do Mundo. O Japão, como fez uma troca de técnico, a gente vai ter que se virar com esses 3 amistosos para se formar um time, vai ter que descansar menos e aí fazer a nossa estreia contra a seleção da Colômbia. E o nosso próximo adversário difícil, Suíça, um time defensivo que aprontou e acabou arrancando um empate muito bom contra a equipe da Espanha, que é uma seleção fortíssima, né? E lembrando que a Suíça é um dos times que enfrentará o Brasil na Copa do Mundo, né? Então, o que esperar de um Japão e Suíça? Não sei, mas se a gente entrar como a gente entrou contra a Gana,
aí o negócio vai ficar muito complicado pra gente, Elias. E esse amistoso vai ser muito complicado porque a Suíça usa e abusa do jogo físico, né? Um time forte, um time porradeiro, um time do tranco, né? Que tá sempre ali no jogo de corpo. Tem um sistema defensivo muito bom, né, Thiago? Aquele estilo clássico germânico, assim, por assim dizer, né? Aquele futebol sisudo. Então é bem complicado. Vai ser um bom teste, né? Vamos ver como que será aí a realidade do Japão num jogo físico. Lembrando que essa partida no dia 8 de junho e no dia 12 o Japão enfrenta a seleção do Paraguai. E aí no dia 19 começa a Copa do Mundo, estreia contra a Colômbia, depois dia 24 contra Senegal, fechando a primeira fase, dia 28 de junho. Espero que não seja a última partida do Japão na Copa, né? Veremos como será. Bom, Thiagão, analisando mais um pouco individualmente os jogadores, realmente nós vimos que o Kagawa vai para a Copa porque tem um poder por detrás, né? Porque ele não jogou nada, as oportunidades que ele teve na partida ele desperdiçou, fez idiotice. Os melhores lances deles foram cobrando os escanteios pro Japão, então isso mostra realmente muito abaixo daquele que ele poderia fazer essa seleção, que ele já fez um dia, né? Não que ele tenha feito grandes coisas pela seleção japonesa, até porque ele ficou fora da Copa da Ásia porque estava machucado, e aí quando jogou o Japão acabou fazendo muita coisa. Então, tipo, o Kagawa é o foguete molhado, né? É um cara que tem nome, é um cara que tem marketing, é um cara que tem muita coisa como costas quentes pro Kagawa, né? E claro, ele ser um garoto propaganda da Adidas Japão e tudo mais, assim como o Nakamura foi anos atrás e tudo mais, é algo que claro, pesou, né, pra sua convocação. Bom, Thiagão, falamos agora da convocação, né? Não vamos alongar mais esse assunto amistoso que foi horroroso e todo mundo tá sabendo, mas a gente tem um esqueminha diferente para vocês ouvintes. Nós falaremos na convocação oficial da seleção japonesa, aí eu falo da minha convocação, o que eu achava que seria bom pro time, e o Thiagão também vai falar a convocação dele e nós vamos comparar aí essas convocações. Fechou, Thiagão? Ok. Galerinha, é o seguinte, a convocação oficial da JFA pro Mundial ficou da seguinte maneira. Eu vou falando cada posição, daí a gente vai dizendo se achou justo, o que faltou, tá bom? Ok. Ó, a convocação da JFA é a seguinte: Kawashima, Higashi Guchi e Kosuke Nakamura de goleiros. A minha convocação ficou exatamente igual. E a tua, Thiagão? Igualmente. Igual também? Igual, não tenho o que falar. Então temos uma unanimidade aí, beleza, era o que tinha que ir pra ir. Agora eu vou falar dos defensores oficiais da JFA. Ueda, Shoji, Nagatomo, Wataru Endo, Hiroki Sakai, Kotoko Sakai, Makino e Yoshida. Aí eu já tenho uns nomes diferentes aí na convocação. Ficou a seguinte: Yoshida, Makino, Shoji, Wataru Endo, Gotoku, Hiroki, Nagatomo. Eu não levaria o Ueda na Copa, porque o Ueda é um peso morto, né? Convenhamos que ele nem vai entrar, nem vai jogar, nem sei que diabos ele vai fazer ali. E a tua, Thiagão? Então, cara, a única diferença da minha com a sua é que, apesar do Genki Shoji não ser nada, eu levaria o Genki Shoji e eu mataria o Wataru Endo e levaria o jogador de outra posição nele. Eu tiraria o Wataru Endo e levaria o Aoyama se ele tivesse, digamos, tô pensando em Aoyama 100%. Então eu sacrificaria um jogador de defesa para colocar um volante a mais no time. Exatamente, foi o que eu fiz. E o Ueda você vai levar nessa sua. Eu levaria o Ueda, com certeza. Banco de luxo. Beleza. Tá bom. Vou dar uma sachê os meio-campistas, galera, da JFA. Honda, Shibasaki, Haraguchi, Kagawa, Usami, Inui, Yamaguchi, Hasebe e Oshima. A minha JFA no meio campo ficou assim: Yamaguchi, Shibasaki, Hasebe, Inui, Honda, Morioka, Nakajima e o Aoyama, né? Mas como o Aoyama acabou se machucando, eu optaria pelo Ideguchi, mas a minha principal convocação seria do Aoyama. Aí você já vê a diferença, né? São outros jogadores, tem o Aoyama que entrou, o Morioka e o Nakajima. E a tua, Thiagão? Bem, exatamente. Como eu tinha sacrificado o Wataru Endo, eu me levaria o luxo de levar nessa, né? Além do
do Ideguchi, né, que eu ainda levaria para tentar fazer, eu colocaria também o Muriuka na minha seleção. Então eu eliminaria um jogador defensivo e colocaria mais jogador de meio. E você eliminou o Kagawa da tua lista também ou tá levando? Cara, da minha lista final, eu eliminaria o Kagawa. Eu também cortei. Porque não merece mesmo. Não, né? não tem condições. Indo por puro marketing. Sim. É claro que ele pode, mudar e fazer gols importantíssimos, mas assim, o que vem mostrando agora é difícil de imaginar ele brilhando numa Copa do Mundo esse ano, né? Ah, não. E o Honda, ele se salvou na minha lista pela reta final dele, que ele acabou melhorando ali no Pachuca. Sim. Pelo menos pra reserva, eu tô levando ele como banco. Foi um ano ativo, né? Diferente do Kagawa, que quando não tava sendo banco do Borussia Dortmund, se machucou, né? Então, assim, além de ele não ter tido uma temporada regular, ele ainda perdeu uma metade da temporada, né? Então, fica difícil. É tanto que ele voltou às ativas coisa de 3, 4 semanas atrás também, né? Sim, é bem isso mesmo, né? Bom, e a JFA levou de atacantes Okazaki, Muto e Osako. A minha lista de atacantes é um pouquinho diferente. Temos o Sami, Muto, Okazaki, Yuya, Kubo e Doan. Levaria o Doan para essa Copa do Mundo como para ser a grande chave, a grande surpresa e para impressionar, né? O Yuya Kubo também gostei dele nessa temporada, fez seus golzinhos importantes. No meu time titular, eu começaria com o Sami e o Muto no ataque, né? E o Okazaki e esses 3 jogadores para opção de segundo tempo, né? Dependendo da situação. Thiagão? Exatamente, nessa parte é igualzinho o seu também, colocaria jogadores a mais ali. Acho que o Doan poderia ter até o Bom Tempo conversou bastante comigo sobre isso e ele defendeu muito a ida do Doan para a Copa, porque ele tinha pelo menos a possibilidade de ser convocado para pelo menos um teste, né? Já que tinha convocado 27 jogadores ou mais, poderia levar o Doan para um teste final, vai que ele acabasse se organizando dentro desse time, podendo fazer um jogo aqui contra a Gana, mas infelizmente não aconteceu. Mas no meu time eu levaria, pelo menos para fazer um teste, e aí se ele funcionasse legal, pelo menos tivesse uma movimentação interessante como ele tem jogando na Holanda, eu levaria o Doan também na minha equipe. Beleza. O meu time titular seria num 4-4-2, com o Kawashima, Hiroki Sakai, Yoshida, o Hasebe na defesa e Nagatomo. Shibasaki, Yamaguchi, Inui e Nakajima, e o meu ataque seria Muto e Kubo. E o seu, Thiago? Cara, a minha equipe também, eu jogaria no 4-4-2, não porque eu acho que o Japão é sensacional no 4-4-2, mas que a gente tá mais acostumado pro Japão jogar assim, acho que a gente pode tomar menos sustos jogando 4-4-2. A única diferença da minha equipe, diferente da sua, é o seguinte, eu até acho que o Shibasaki daria pra fazer uma boa dupla no meio campo ali junto com o Yamaguchi também, e na frente eu colocaria o Inui, o Haraguchi, colocaria o Muto, mas trocaria o Doan, deixaria ele como banco e começaria o jogo com o Okazaki. O Okazaki, o Thiagão é um cara mais tendencioso do universo, né? Ele pega só Carolinha preferida. Mas eu vou te falar uma coisa pra você, eu acho que é o seguinte, o Okazaki na seleção agora, ele tá sendo como... ele tá como reserva do Osako entrando no segundo tempo. Mas não sei se você concorda comigo que assim, ou você começa com o Okazaki, ou o Okazaki não joga, por causa que eu não acredito que o Okazaki entre no segundo tempo pra incendiar o jogo. Entendeu? Então, tipo assim, ele é um cara que tem um pouco mais de força física do que o Osako, do que o Doan, do que até o próprio Muto. E é um cara que pelo menos sabe cabecear e sabe chutar gol. Se por acaso ele não virar nada, eu saco ele na segunda etapa e coloco um jogador mais rápido. Eu colocaria um Doan, colocaria o próprio Osako, porque eu acho que esses jogadores podem incendiar o jogo. Então, tipo, pode parecer tendencioso, mas assim, é o tipo de cara que ou você leva pra Copa pra jogar ou você não levaria ele, entendeu? Porque o Okazaki, eu não vejo ele como um super substituto, sabe? Tipo, sei lá, é diferente daquela época que jogava ele e o Okubo, ou Okubo ou o Okazaki, e ele entrava no segundo tempo em 2009, 2008 para ser o cara que incendiava o jogo, né? Hoje em dia ele é um jogador muito mais... muita menos movimentação, sabe? Então eu acho que ele tem que começar a jogar pra ele meio que cansar o adversário pra ir entrar um jogador mais rápido e poder ser substituto. Só por isso que eu coloco o Okazaki como titular na minha equipe. Muito bem explicado. O Okazaki eu botaria no segundo tempo porque ele já não é mais jovenzinho, né? Sim, então seria como uma surpresa assim pra etapa final e acabar surpreendendo. As duas táticas podem dar certo. E acredito que a sua vai ser a mais próxima que vai acontecer na Copa do Mundo, ele entrando no segundo tempo. Espero que você esteja certo, que ele funcione. Vamos ver, né? Bom,
falando em partidas e atuações, existem aí 4 jogadores que podem aumentar o seu score, né, o seu status de jogadores que mais participaram da seleção japonesa. Nesse momento, o Kazaki ele ocupa a 4ª colocação em atuações, né, com 112 jogos. Se ele jogar no mínimo 3 partidas, ele chega a 115, né? Permaneceria em 4º no momento, porque o Kawaguchi em terceiro tem 116, né? Nosso querido Makoto Hasebe nesse momento está ali. Esse vai passar, porque com certeza será titular nas 3 partidas. Pelo menos nas 3 partidas obrigatórias que o Japão vai fazer na primeira fase, né? Ele está em 6º lugar com 109, uma partida a menos que o Nakazawa, que tem 110, né? Então, provavelmente o Hasebe chega aí aos 112 jogos e pule para a 5ª colocação, né, Tiagão? E nesse momento temos o Nagatomo com 104 partidas, irá para no mínimo 107 se for titular nos 3 jogos, não passa da 7ª colocação. E o nosso querido Keisuke Honda tem 94, se jogar as 3 partidas que são obrigadas, né, chegará a 97 e ficará apenas um joguinho do Shunsuke Nakamura, que é o 8º colocado com 98 participações, Tiagão. Eu acho que o Honda vai acabar passando o Shunsuke Nakamura nessa história toda, porque tem, mesmo que o Japão jogue essas 3 partidas, seja eliminado, e aí já tem mais 2 amistosos, né? Exatamente, tem mais 2 amistosos, tem amistosos contra a Argentina pós-Copa, então acho que é bem provável que algumas mudanças aconteçam. Elias, já que a gente tá falando sobre jogos do Japão e tudo mais, essas informações que você postou foram interessantes sobre os jogadores que podem aumentar os seus scores e tudo mais, mas eu te digo, sejamos francos, a ideia do Nishino é juntar a equipe, transformar esse acatado de jogadores da Kirin Challenge aí com os queridos JFA, transformar isso numa equipe em alguns jogos e chegar às 8ª de final no mínimo. Isso é plausível, na sua opinião? Bom, o lado bom disso tudo é que finalmente estamos tendo um jogo ofensivo, né? Que é a característica do nosso Nishino. Mas nós sabemos que ele adora fazer gol, mas adora tomar também, né? Então, o mais importante é você fazer mais gols do que tomar. Vamos ver se isso será uma realidade na Copa do Mundo. Já tivemos uma experiência bem complicada com o Gamba Osaka do Nishino em 2008, né? Contra o Manchester United. Fez 3, mas levou 5, né, Tiagão? Não adiantou nada fazer 3 e tomar 5 gols, né? Mas assim, Tiagão, o problema do Japão é que não dá pra saber o que vai acontecer, né? A seleção mais... A gente sempre fez isso, sempre fala isso, que é a seleção mais louca do universo. Mas se for pra ir pela lógica, não passa de fase. Porque aconteceu de tudo com esse time, é um catadão, tem ordens da Kirin, da JFA e do caralho A4 aí. O Nishino ele tá formando esse time. É 8 ou 80, ou dá muito certo ou dá muito errado, mas seguindo a lógica, pra você sendo racional, né, Tiagão? Uhum. Não dá certo, não passa de fase. Difícil, né? Cara, eu também estou sendo sincero com vocês aí. Desde quando saiu os grupos do Japão e desde que a gente tá fazendo ali os programas sobre a seleção após a classificação, né, após todo o sofrimento que a gente teve, né, na classificatória para a Copa em alguns momentos. Claro que a gente não passou perrengues, mas a gente passou momentos de susto, né, coisas que não acontecia, né, durante os últimos anos. Pô, o Japão estava acostumado, pelo menos nas últimas 2 Copas, a ser a primeira seleção a se classificar para o Mundial, né? E isso já mudou para este ano, né? E a gente está num grupo muito complicado, um grupo que poderia ter sido muito pior, né? Um grupo que poderia ter tido, sei lá, uma Holanda ou uma Itália, né? Então, e mesmo sem ter essas seleções que acabaram ficando fora da Copa do Mundo, temos uma Colômbia que está num momento muito bom, né? Dos últimos, pelo menos dos últimos 15 anos, talvez seja o melhor momento da seleção colombiana, né? Tem uma seleção de Senegal que, por mais que não seja mais digamos que uma grande surpresa, é um futebol ofensivo, né? A gente viu que o futebol de Gana é um futebol ainda, claro, muito limitado em alguns momentos, mas é uma seleção de força, mas também uma seleção que sabe tocar muito, muito bem a bola, e se Gana sabe fazer isso, a tendência é que Senegal faça isso melhor ainda, né? E a gente tem uma Polônia muito coesa, com jogadores de nome, jogadores que estão jogando tudo que é time,
principalmente, né, o Lewandowski, que é um atacante de respeito, né, é um cara que pode matar o jogo em qualquer momento, e a gente viu que, infelizmente, né, até o Eiji Kawashima, que era um dos poucos jogadores que eram meio colocados como intocáveis nesse elenco de 2018, após esse amistoso, acabou ficando um pouco ainda a pulga atrás da orelha, né, dos torcedores da imprensa japonesa, e a imprensa aqui também, fora do Japão, que cobre a seleção japonesa, mas é o que tem para hoje, né? Espero muito que o Japão faça um bom amistoso contra a Suíça. Eu já adianto que eu não espero uma vitória contra a Suíça. Um empate, ou pelo menos uma derrota em um valor mínimo, para mim já seria um bom resultado. Claro que a vitória seria mais importante que isso, mas temos que ser sinceros. E contra o Paraguai, e aí contra o mistão do Paraguai, com certeza o Paraguai não vai estar mandando seus jogadores principais, o Paraguai vai passar por toda uma modificação, né, pensando talvez em 2022 e tudo mais. Então aí, no dia 12, eu espero que o Japão vença o Paraguai. Acho que é importantíssimo vencer o último jogo contra o Paraguai, porque 7 dias depois tem Copa do Mundo, e aí o bicho pega de verdade. E contra a Colômbia, que também é um time sul-americano, acho que o Paraguai foi um bom achado nesse mato sem cachorro que nós estamos. A questão será que o Japão vai sentir demais, né, esses jogos meio que seguidos, né? E um detalhe muito interessante que a gente acabou não falando, né, Elias, é que Gana, assim como aconteceu com a Costa do Marfim, né, em 2014, a seleção de Gana chegou muito em cima da hora, não teve treinamento nenhum, né, e teve dificuldades em reconhecimento de campo e tudo mais, porque a equipe não teve tempo, e mesmo assim jogou de igual para igual com o Japão e acabou vencendo. Então, sempre que essas seleções têm dificuldades para jogar contra o Japão, a tendência nossa é acabar perdendo. Espero que o Japão, que agora tem as datas mais enxugadas e mais próximas, que acabe também chegando contra a Colômbia e mesmo um pouco mais cansado, que os jogadores acabem vencendo, né, essa dificuldade e trazendo os 3 pontos, que para nós seria assim, o paraíso, começar a Copa do Mundo com a vitória em cima de uma seleção candidata à vaga, que é a seleção da Colômbia. Que assim seja, né? Mas vamos ver o que vai dar disso tudo aí. Vamos aguardar. Bom, relembrando vocês aí novamente que o Japão enfrenta Suíça e Paraguai antes da Copa. Uhum. E depois, pra quem não sabe, pra quem não tá sabendo ainda, o Japão vai jogar no que vem aqui no Brasil. Ah, é? O Japão confirmou sua vinda para a Copa América. Olha só, isso eu não tá sabendo não, cara. Olha só. Como uma das seleções convidadas, né? Vai jogar, se eu não me engano, Japão, China e Catar. É que tem algumas seleções convidadas, né? Caramba. Ou seja, podemos talvez tentar ver o Japãozinho por aí, então. Exatamente, né? Temos aí, ó. As seleções convidadas são Japão e Catar. A China acabou desistindo. Genial, cara. Seleções não. Genial. Olha, vamos aguardar e vamos saber mais sobre isso. Eu acabei de ver aqui que a Copa América acontece entre os dias 14 de junho e 7 de julho do ano que vem. Então, ó, já tem, pelo menos é uma boa notícia aí para nós torcedores que gostaríamos de tentar ver o Japão. Espero que jogue nos estados mais próximos, né? Não meta o Japão para jogar lá no Amazonas, em Roraima, né? Porque eu vou falar, as sedes são Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo com 2 estádios, né? Arena Corinthians e o Allianz Parque, Salvador, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza e Recife. Provavelmente o Japão vai jogar uma partida em Recife, porque sempre joga em Recife, né? Sempre, é clássico. A probabilidade de jogar em São Paulo é maior que as outras, né? Porque são 2 estádios, então vamos ver se vamos ter essa sorte, porque São Paulo é mais perto pra mim e pra você, né, Thiago? Pois é, exatamente, então vamos aguardar com isso. E lembrando também que vamos ter vários programas aí especiais sobre Copa do Mundo, pós-jogos, os números especiais sobre assuntos que podem surgir durante a Copa. E também temos um podcast especial, até uma ideia do Elias, junto com o Thiago Bom Tempo. Eu quero que você fale pra gente aí um pequeno teaserzinho do que a gente vai ter essa próxima semana sobre seleção japonesa, sobre Copa do Mundo ali. Galera, esse aqui é um problema que pra quem é fã da cultura japonesa sofre quando vai assistir algum jogo do Japão nos canais aqui do Brasil, né? Nós falaremos um especial sobre as pronúncias dos nomes dos jogadores, como você pode falar certinho ou falar pelo menos aproximado, né? Não nas pronúncias ridículas que a gente vê aí nos canais esportivos que
é de doer o ouvido da galera, né? Então, pra você que quer saber mais como fala direitinho o nome dos jogadores, você que ainda não sabe 100%, fica de olho aí na programação do Rio do Maru, que nós contaremos direitinho como falar de um jeito formal e bonito, num bom e belo Nihongo, japonês, né, Thiago? Muito bem. Ou seja, Nagamoto e Osasu nunca mais. E nada mais do que Izuki Honda também, né? Izuki Honda, que esse também foi de doer. Tá certo. Então, galera, voltamos na semana que vem. É isso, né? Então, ó, se preparem aí que a Copa tá chegando. Galera, prepara o coração que a Copa tá vindo. Falta pouquinho. Voltamos mais na semana que vem. É isso aí, galera. E Hanomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Um abração. Valeu, tchau, tchau. Sayonara.